Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser um pouco controverso, mas é muito importante. Nós vamos falar sobre submissão, autoridade, poder e influência. Nós temos a ajuda de Douglas Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá e Bia Martins. A gente pode perguntar assim, será que Deus tem todos esses atributos? Submissão, autoridade, poder e influência? Com certeza ele tem. Mas e nós, temos? Vai depender da situação, vai depender de como a gente estiver se relacionando com Deus, porque afinal toda autoridade provém de Deus. Esse é um tema extenso, é um tema complexo e a gente não tem a pretensão de esgotar esse tema. Algumas definições. Submissão é o ato ou efeito de submeter-se, de estar subordinado a uma autoridade, a uma lei, etc. Aceitação de um estado de dependência, de obediência ao controle de alguém. É um indivíduo que se sujeitou e se sujeita. Vamos ver sempre alguns versículos para ilustrar as definições. Então, o versículo de Lucas 2, 51, 52, diz lá: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, que era submisso desde criança, inicialmente aos seus pais na terra, Maria e José, mas sempre ao Pai Celeste, ao Pai Celestial. Colossenses 3, 18 e 19, diz lá: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ser submissa no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, ou seja, amar a esposa. A Bíblia está certa, porque é sempre mais difícil para a mulher ser submissa. E é sempre mais difícil para o homem amar. Então, as esposas precisam ser submissas ao marido, que é o cabeça da casa, no Senhor, e os homens precisam amar as suas esposas. Autoridade, legitimidade do poder ou direito, poder de fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, ter influência, prestígio. Alguém dá autoridade para você. Você não recebe autoridade sozinho. Alguém dá autoridade para você. E toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade em Deus é legítima. Mateus 9, 6 diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, Jesus Cristo foi a pessoa que teve autoridade na terra dada por Deus. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Poder. Ter capacidade, dispor de força física ou moral, direito de deliberar, agir e mandar, ter domínio. Exemplo, vamos citar aqui um patrão com seu empregado. O patrão chega para o empregado e fala: olha, você precisa fazer isso, 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 senão eu vou te mandar embora. O que ele está exercendo? Não é autoridade, é poder. Ele está exercendo poder sobre o empregado. Ou então uma pessoa muito forte que obriga uma pessoa mais fraca a fazer alguma coisa. Também está exercendo poder. Ou então, quando a gente dá carteirada, né? Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Isso é exercer o poder e não a autoridade. Versículos. 1 Crônica 16, 11. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Mateus 6, 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Parte do Pai Nosso. Quanto ao poder de Deus, ele nos é dado pelo Espírito Santo. Tudo que a gente for fazer para Deus, né, em nome do Senhor, nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo.
ou não dá certo. E o princípio de tudo é a oração. Ainda, influência. Capacidade que uma pessoa ou coisa tem de interferir intencionalmente no comportamento, no desenvolvimento ou na vida de outra. Capacidade intelectual ou moral que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Lógico que há as boas e as más influências. Fujamos das más influências. Por exemplo, telefone celular. Uma coisa muito boa, né? Revolucionou muitas coisas, né, em termos de aprendizado, de comunicação, mas escraviza muitas pessoas. Também é uma má influência. Talvez, na maioria das vezes, é uma má influência. Outro exemplo, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O sal é um símbolo de influência na Bíblia. Tem a capacidade de temperar os alimentos, de conservar, de dar sabor. Mas ninguém diz, por exemplo, quando você come um bife bem saboroso, ninguém diz, nossa, mas que sal maravilhoso que eu comi. Não, porque o sal exerceu a sua função de dar sabor àquela carne, àquele bife, e não apareceu, mas modificou o sabor daquela carne. Então, assim, nós devemos ser com relação ao Evangelho. Um cristão que não influencia o seu meio é o mesmo que o sal sem sabor. E para que serve o sal sem sabor, a não ser para ser jogado fora? Se preocupe em ser você mesmo, transformado, onde estiver. Seja como o sal é sal e pronto. Apenas a sua presença, muitas vezes, pode ser um bom testemunho e não haver necessidade de você falar nada. Versículos, Jó 38, 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Então, as influências dos céus, as ordenanças dos céus, influenciando a terra. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Então, influência é uma coisa que a gente exerce sobre outras pessoas. Podem ser boas ou más. Você tem autoridade ou exerce apenas influência? Hoje em dia, a gente vive tempos de prova social. Ninguém julga você pela sua capacidade, ninguém mede você mais por sua capacidade, mas sim, se for pela internet, os influencers, né, se você tem seguidores, pela quantidade de seguidores que você tem. Não importa a capacidade técnica sua, né, nem mesmo às vezes o caráter da pessoa. Por esses critérios, Jesus Cristo não teria vez, não seria uma autoridade. Quantos seguidores de verdade Jesus Cristo tinha? Quantos você acha? 12? Se 12, um deles ainda era traidor, né? Então, Jesus Cristo mede o sucesso não por seguidores, mas por fazer o que o Pai pediu que ele fizesse. Toda a sua vida aqui na Terra, Jesus Cristo fez a vontade do Pai. E por que vivemos tempos de tanta ansiedade? Porque estamos vivendo muitas vezes fantasiados, né? Com roupas que não são nossas, com máscara que não é nossa. Principalmente o jovem, ele faz isso. Veste outra roupa, uma máscara e se compara com os outros, né? E vive numa cultura de resultado. Os seguidores é uma forma de medir resultado, sim, mas não é a nossa casa, né? Não é a nossa roupa, não fomos feitos para viver assim. Isso gera angústia, gera ansiedade. Sucesso é você ser fiel e viver de acordo com o que Deus te fez ser. É obedecer a Deus e ser o que Ele pediu que você fosse. Isso sim vai medir o seu sucesso. Nós devemos entrar na cultura da verdadeira identidade, né? Não medir pelos seguidores, né? Medir pelas coisas que são palpáveis, mas pela sua identidade. O sucesso para Deus não é medido por resultados, por números, mas sim pela sua obediência a Deus. Seja fiel, fiel como Cristo é. Seja humilde como o sal, fazendo o que precisa sem aparecer. O sal, na medida certa, em contato com os alimentos, realça os alimentos, mas não aparece. Ninguém vai dizer numa rodinha de conversa, olha, eu conversei ontem com uma pessoa que ela é muito humilde, extremamente humilde. Não, ela vai reconhecer aquela conversa que foi agradável, foi proveitosa, porque você foi quem você é. Por exemplo, todos temos uma carteira de identidade.
Nela, nós temos a nossa filiação, o nome do nosso pai e da nossa mãe. Para sabermos da nossa identidade, há necessidade de termos a origem, os pais. Entretanto, agora, a sua identidade está vencida. Sabe por quê? Por que você precisa de uma nova? Porque você nasceu de novo. Você é do Senhor agora. Então, nessa nova identidade, a sua filiação é Deus. A sua origem agora pertence a Deus. E o seu nome agora é Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa agora viver de acordo com a sua nova identidade. Você é de Cristo, por isso transforme os ambientes onde passar. Você quer ser influente? Seja você mesmo sendo um filho de Deus obediente. O mundo está desesperado para conhecer pessoas autênticas, verdadeiras. E, citando na Bíblia, Lucas, por exemplo, foi uma pessoa autêntica, porque ele descreveu o ministério de Jesus Cristo, e melhor descreveu o ministério de Jesus Cristo, e ele não era judeu, ele era gentil. Agora, a autoridade. A autoridade ela procede de Deus. Vamos ler um trecho da palavra, Romanos 13, de 1 a 7, que fala sobre obedecer às autoridades. Diz lá, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aí você vai ter que temer mesmo. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Estou falando da gente com relação à autoridade. Se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. As autoridades, no versículo 1, procedem de Deus. O princípio da autoridade procede de Deus, goste você ou não. No versículo 2, uma oposição gratuita à autoridade constituída por Deus é como opor-se ao próprio Deus. Traz condenação. Deus é um Deus de ordem. No versículo 3, as autoridades têm duas finalidades principais. Primeira, promover o bem, a proteção e o cuidado. Promover o bem, a proteção e o cuidado. E fazer com que as leis sejam cumpridas para reprimir ou punir o mal. Se for feito o contrário, se a autoridade não fizer o que ela precisa fazer, esta autoridade perdeu a sua finalidade. Perdeu a sua finalidade e vai responder para Deus. Se compreendermos isto, teremos uma vida mansa e tranquila. As autoridades não devem fazer o mal e também não devem acobertar o mal. No versículo 4, as autoridades são ministros de Deus para o seu bem. Estão lá para o seu bem e não para tirarem vantagens pessoais, não para se enriquecerem, locupletarem, e nem para se corromperem. Não estão lá para isso. Estão lá para servir o próximo. São diáconos de Deus para servir o próximo. Caso isto não aconteça, o cristão tem responsabilidades e deve agir civicamente, exercer o seu papel cívico. Versículo 5 fala em estar sujeitos às autoridades. No versículo 6 fala de tributos. A sonegação não é uma prática que Deus apoia. Deve haver ordem, respeito, honra, progresso, submissão, mas não subserviência. O que é subserviência? Cumprir regras ou ordens de maneira humilhante, acapachante.
Nós devemos nos humilhar, sim, sobre a poderosa mão de Deus apenas. Versículo 7. Pagar o que é devido. Atenção, não confundir autoridade com autoritarismo. O texto que nós lemos fala sobre cargos, posições, mas não envolve pessoas. Muitas vezes devemos resguardar a autoridade do autoritário. Vamos falar agora sobre submissão. Submissão e autoridade. Submissão não é subserviência, não é humilhação. A submissão deve sempre ser atrelada a Deus. A autoridade não pode ser abusiva. Submissão e autoridade são conceitos divinos abençoados. Primeiro deve haver a submissão a uma autoridade, para depois obter-se a autoridade. Primeiro a gente se submete a Deus, para depois Deus nos dar autoridade. Satanás, infelizmente, perverteu estes conceitos. Tudo isso não tem a ver com o seu comportamento, mas sim com a sua atitude. Pode-se ter um comportamento de obediência, a pessoa ser obediente, mas não submisso. Pode ser uma pessoa submissa, mas não obedecer. O fato de alguém obedecer não significa que ela é submissa. A submissão é uma atitude, uma disposição do seu coração para alguém que está investido de autoridade. Autoridade, como já vimos, é poder escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder de governar, ter o controle. A autoridade divina, entretanto, precisa ser delegada. A autoridade é um poder que alguém dá a outra pessoa, como já falamos. Essa pessoa precisa estar submissa àquela autoridade que vai delegar o poder. Então, para você receber a autoridade, você precisa estar primeiro submisso a essa autoridade. Obediência, resposta aos conselhos de alguém ou observação a princípios. Você obedece quando dá ouvidos a conselhos ou princípios de outra pessoa. Você decide se vai obedecer ou não, a escolha é sua. Rebelião é falar contra, contradizer, opor-se, declarar-se contra, recusar-se a manter qualquer tipo de relacionamento. Isso vem de quê? De Satanás. Hoje, a figura da autoridade ela é muito criticada no nosso meio. Não esqueçamos que há uma influência demoníaca para que as pessoas rejeitem a autoridade, deturpando a figura da autoridade. Quem rejeita a autoridade ou seleciona a que tipo de autoridade quer obedecer, não está sendo guiado por Deus. Um outro trecho da palavra, em 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. É um elogio à igreja em Tessalônica. Vamos ver por quê. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo falando. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, é um testemunho marcante do Evangelho que essas pessoas, de Tessalônica, mesmo com problemas e tribulações, puderam ser um modelo, tornaram-se modelo, receberam a palavra com alegria no Espírito Santo. Ainda no 1 Tessalonicenses, mas no capítulo 2, 13, nós vemos que a palavra foi recebida como verdade, uma verdade de Deus, em quem a palavra de Deus opera transformação. Quando a palavra de Deus opera transformação? Nas pessoas que creem, nas pessoas que honram a palavra. Então, o poder transformador da palavra vai operar nessa pessoa. Não se trata de opinião pessoal, mas Deus mesmo falando.
Ainda em 1 Tessalonicenses, mas no capítulo 5, versículo 2, diz que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, devemos ser bondosos para com todos, né? Mas é preciso, muitas vezes, admoestar. Não é punir. Admoestar é animar as pessoas. Dizer que o Senhor está voltando. Ele vem como ladrão de noite. Ninguém vai saber o dia nem a hora. E tem um povo entre vocês que parece que está dormindo. Aí o que você tem que falar? Acorda. Acorda. Acorda porque o Senhor está voltando. Console os que estão desanimados. Ampare quem está fraco. Seja paciente com todos, não pague o mal com o mal, seja bondoso com todos. A nossa ação depende de como recebemos a palavra. É com alegria no nosso espírito que recebemos a palavra? Tiago 1:21 diz assim: recebei com mansidão e humildemente a palavra de Deus. Receber com mansidão e com humildade a palavra de Deus. Isso faz que a palavra seja eficaz e salve a nossa alma. A nossa alma é conquistada dia a dia pelo lavar regenerador da palavra. Por isso precisamos ler a palavra todos os dias, para sermos lavados, né? A nossa alma ser lavada e transformada. Quando rejeitamos a palavra, quando não aceitamos a palavra, estamos rejeitando o próprio Deus. Pois ele é o verbo que se fez carne. Deus é a palavra. 1 João 2:15 e 17 fala que não devemos amar o mundo. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. No mundo há 3 coisas: a concupiscência ou a cobiça da carne, a concupiscência ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Há a busca desenfreada pela autossatisfação no mundo. Isso gera amor ao mundo. A autossatisfação. Se você ama o mundo, você não ama o Pai. O cristianismo procura te tirar do mundo, né? Ele não rouba os seus sonhos, não rouba os seus propósitos, a sua alegria de viver. O cristianismo te ensina a viver tudo isso de uma maneira equilibrada. Na verdade, o seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito, o que é? Servir as pessoas. Esse é o nosso propósito. Quando amamos a Deus, somos aceitos, temos o sentimento de pertencimento, fazemos parte da família de Deus. Agora, ostentação não tem nada a ver com isso. Ostentação é mostrar algo para ser aprovado por alguém ou por um grupo. Não devemos nunca ostentarmos nada. Quando fazemos somente o que queremos e nos entregamos às coisas do mundo, estamos seguindo e amando quem? O inimigo de Deus, Satanás. Crentes amando Satanás, será que existe? Existe sim, infelizmente. Hoje, muitas coisas que não eram aceitas antigamente em outras gerações são tidas como normal. Passa a ser normal homem que não exerce a autoridade que Deus criou e delegou, e a mulher não ser submissa, passa a ser normal. Tiago 4, de 1 a 12, fala das contendas. As contendas se originam dos prazeres da nossa carne. Nada temos porque não pedimos. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjarmos em nossos prazeres. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É um resumo desses versículos que nós citamos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros. Se você fala mal, julga a lei e torna-se juiz. Mas só Deus é legislador e juiz. Então, somente Deus é capaz de julgar. Não tem como passar a perna em Deus. Obedeça aos princípios de Deus. O nosso coração sinaliza quando erramos. Quando a gente erra, a gente sente aqui dentro que errou. Mas precisa reconhecer, pedir perdão e recomeçar. Ouça o Espírito Santo. Ouça a unção. Tiago 3, de 13 a 18, fala da sabedoria do alto. Você é sábio e inteligente? Mostre as suas obras. A sabedoria da terra é animal e demoníaca, pois tem como base a inveja e sentimento faccioso, de divisão, levando a confusão e coisas ruins. Já a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria lá do alto. E ela promove a paz e a justiça. Tá? O que conta é o que você vive, não o que você fala. Podemos falar muitas coisas e não viver. Trate todos com dignidade e honra. Isso reflete em toda a sua vida. Trate com dignidade e honra a todos. Isso reflete em toda a sua vida. Tem problemas na igreja? Tem sim. Especialmente quando focamos a nós mesmos, o nosso próprio umbigo. Mas onde tudo começa? Em casa. Na nossa casa é que tudo se origina. Todas as coisas boas e ruins. O sistema do mundo quer ser autoridade, quer ter autoridade. E quem rege o mundo é a rebelião. Quem que está por trás disso? Satanás. Começou com ele. Você não ganha autoridade à força, mas ela é conquistada. Já o sistema do reino, né, Deus, ele quer que a gente seja submisso. Quem rege o reino é a autoridade de Deus. Submissão também não é forçada, é uma atitude, uma disposição do seu coração. É respeito e consideração. Submissão é respeito e consideração. Só é possível com o novo nascimento, quando nascemos de novo, porque amamos a Deus e nos tornamos filhos de Deus. Entretanto, a submissão gera sofrimento, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa que você gosta, da sua vontade, você vai ter que ceder. Quem não é submisso não cresce espiritualmente, é um bebê espiritual. É difícil abrir mão do seu jeito de ser. Então aprenda a obedecer e aprenda a ser submisso. Se Deus é o seu Senhor, seja submisso a Ele. Caso contrário, vai haver consequências. O maior exemplo de submissão é o próprio Senhor Jesus. Filipenses 2, 5, 11 vai falar disso. Fala da humilhação de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, tomar à força indevidamente, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, quer dizer, se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo isto aconteceu porque ele obedeceu ao Pai, ele se submeteu ao Pai, ele se humilhou ao Pai. Ele recebeu uma autoridade, por causa disso, maior do que todas na terra, o maior nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo do joelho vai se dobrar a este nome, mais dia ou menos dia, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. João 12, 44 e 50 mostra que Jesus reproduzia o que o Pai queria. O que Jesus ganhou? Ganhou honra, autoridade, provisão, reconhecimento do Pai. Lembrando que a submissão ela é livremente escolhida, não é imposta. Portanto, submeta-se a Deus e à palavra. Prove uma vida de fé, uma vida de alegria, uma vida de amor, sendo submisso e obedecendo a Jesus Cristo, ao nosso Pai. Fala um pouco sobre a autoridade na família. Deus tem princípios, quebrar princípios ou leis espirituais tem consequências, sim. Um dos princípios que Deus estabeleceu é a autoridade. Ela é dada por Deus e deve ser entendida como tal, deve ser respeitada, inclusive dentro da família. Nós temos que nos sujeitar à autoridade. As autoridades são constituídas e instituídas por Deus, como dissemos. A autoridade existe no governo, na igreja, na família. Não falamos de pessoas, necessariamente, mas do lugar que ocupam, do posto que ocupam, este sim designado por Deus. Esta autoridade precisa ser respeitada. Não há autoridade que não proceda de Deus, como já dissemos. A autoridade é proveniente de Deus e quem a exerce é um ministro de Deus, um representante de Deus. Não é pouca coisa.
Na família, o homem foi designado pela palavra como cabeça da família, havendo a necessidade de a mulher ser submissa a esta autoridade no Senhor. O homem deve amar sua esposa como Cristo amou e ama a igreja, o seu corpo. A mulher, como a igreja, deve ser submissa ao Senhor. Há uma resistência na sociedade a esses princípios bíblicos na família, com certeza por desinformação da palavra e ação do inimigo. A ideia não é aqui estar diminuindo a mulher, mas orientá-la quanto à importância dela no lar. Mesmo o homem tendo a responsabilidade do governo, a mulher tem papel fundamental na condução da família, auxiliando, incentivando, planejando e dividindo as responsabilidades do lar. Hoje, boa parte dos lares no Brasil até são comandadas financeiramente até pelas mulheres. Infelizmente, às vezes são famílias desestruturadas. Então, não se trata de uma relação de valores. Não é relação de valor. Na igreja, temos autoridade? Temos. O Senhor Jesus é a autoridade máxima na igreja. Entretanto, Ele deu a vida por nós. Apesar de ser a autoridade máxima, Ele se doou a nós. A nossa submissão ao Senhor não diminui o nosso valor como cristão. Principalmente na igreja, não deveria se utilizar de valor como medida. É princípio bíblico. Se for ensinado de maneira correta a autoridade, não vai provocar danos, mas sim trazer bênção. Filhos que obedecem e honram os seus pais vão receber bênçãos de Deus. Já filhos que resistem à autoridade e se rebelam, estão resistindo a Deus e vão receber condenação. O princípio que você quebra é o princípio que vai quebrar você. O princípio que você quebra é o princípio que vai quebrar você. É um fato. Quando uma filha se casa, acontece uma transferência de autoridade para o marido. Aí a gente até explica que a cerimônia, do pai levando a noiva para passar para o noivo. Ele está entregando a autoridade da casa para a autoridade agora do noivo, do marido. Em Números 30 temos os votos. O pai tem que validar os votos da filha. Ele exerce autoridade sobre a filha. A entrada do marido, entretanto, substitui a autoridade que o pai tinha sobre a filha. A autoridade é muito boa se exercida de forma sadia. Não devemos nos conformar com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Renovarmos a nossa mente para nos transformarmos. Quando há rebelião contra a autoridade, Deus condena. Recapitulando rapidamente, autoridade é o ministro de Deus, não há autoridade que não venha de Deus, o marido é o cabeça da mulher e a autoridade deve ser exercida de forma sadia. Tudo que for abusivo é condenado e responderá ao próprio Senhor. 1 Pedro 5 fala dos presbíteros, que não devem ser dominadores do povo, mas servir ao povo. Não confundir autoridade com autoritarismo. Há um momento em que Deus fala para Abraão: Abraão, ouve Sara, sua mulher. Ouve Sara, sua mulher. Você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda, muitas vezes até para pensar. Quanto mais para não ouvir a sua esposa, a minha esposa. O responsável diante de Deus pelas decisões tomadas é sempre o homem. O homem vai responder para Deus. Por isso, a necessidade de ter o bom senso em ouvir a esposa. Devemos submissão às autoridades constituídas, mas não pode haver autoritarismo. Pedro escreve que devemos honrar o rei. Respeite a autoridade que está por trás da pessoa. Se a pessoa com autoridade errar, ela vai dar conta perante Deus. Davi, está um exemplo aqui da Bíblia, Davi teve chances de matar Saul, que era o rei na época. Saul perseguia Davi, queria matar Davi porque via como uma ameaça. Mas Davi não o fez, não matou Saul em respeito à autoridade instituída por Deus em Saul, e teve chances de fazê-lo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Entender isso que Jesus falou nos leva a compreender o conceito de autoridade, que não é ser servido, mas servir. Ter autoridade é ter uma responsabilidade perante Deus. É proteger, é cuidar, é zelar, é suprir. Tudo isto entendendo que haverá prestação de contas um dia.
vamos prestar contas. Infelizmente, esse princípio tem sido ignorado por muitos filhos e esposas, mesmo em lares cristãos. Esta resistência trará consequências, trará condenação. Filhos que se sujeitam aos pais terão maior longevidade, mais prosperidade. É uma promessa de Deus. Já filhos que não se sujeitam aos pais, que não obedecem, não vão prosperar e não vão ter os seus dias prolongados como os que obedecem. A sujeição, reconhecendo Deus por trás da autoridade constituída, traz bênçãos. Um lar precisa de ordem. O posicionamento espiritual é fundamental para um lar harmonioso. O posicionamento espiritual é fundamental para um lar harmonioso. A solução, quando houver problemas, não é achar culpados, apontar culpados, mas a solução é restabelecer a ordem. Não importa quem tenha errado. É preciso nos alinharmos com a palavra de Deus e recomeçar. Juntos, como família, como grupos, iremos mais longe e melhor. Que haja, então, ajuste na nossa casa, que haja bênção na nossa casa. Um último tópico, como orar com autoridade. Como orar com autoridade. A oração é a chave para a obtenção do poder de Deus. Você quer ter poder de Deus? Comece orando e seja submisso. Você vai ter, então, o poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Pergunta, o que é mais importante, a pregação da palavra ou a oração? Se você não for íntimo da oração, não haverá virtude na sua pregação. Por isso, a ordem certa é oração e depois a palavra. Então, vamos aqui fazer um apelo para Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ver agora, talvez, a oração mais poderosa na Bíblia. Paulo ora de uma maneira ousada e profunda. Isso está em Efésios 3, 14 a 21. Diz lá, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, a árvore tem raízes, arraigado, vida, e alicerçados, obra, alicerce, em amor, que é o fundamento, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Efésios, lembrando, foi escrito em Roma durante a prisão de Paulo. Paulo está pedindo a Deus para que abra os nossos olhos, para que nos capacite com poder. Pede para que Deus revista a igreja com poder. No versículo 14, ele fala, por esta causa, ele está se referindo aos capítulos 1 e 2 de Efésios, onde ele fala da salvação, os dois capítulos. Paulo se põe de joelhos. Os judeus, em contraponto, oravam em pé, mas Paulo aqui se põe de joelhos. No 15, a igreja é a família de Deus. No 16, Paulo é audacioso, ele pede que Deus conceda ser fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Ser fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo é quem nos traz poder, quem cede poder. No versículo 17, e assim habite como residente permanente, habite, não é uma coisa temporária, é permanente. Cristo no seu coração, mediante a fé. Se você habita, você é o dono. Se você habita, você já entregou todas as partes da sua casa, todas as partes da sua vida, do seu coração, para Jesus? Estando vós arraigados na árvore, vida, e alicerçados, alicerce, obra, em amor, que é o fundamento, precisa de estabilidade. Se houver amor, mesmo com os problemas que a gente vem a ter, permaneceremos firmes.
tem que ter amor. No versículo 18, para compreender com todos os santos o amor de Cristo. Não tem como você ser um crente verdadeiro, pleno, se você estiver desigrejado, sozinho. Somente na igreja, no corpo de Cristo, nós vamos poder entender, nem que seja parcialmente, porque o amor de Cristo é imensurável, né? Mas para conhecer um pouco mais profundamente o amor de Cristo, essas verdades espirituais, nós precisamos conhecer isso em comunhão com os demais crentes, com os demais cristãos, na família de Cristo. No 19, conhecer o amor de Cristo. Aqui algumas diferenças no grego. No versículo 18, compreender é teórico, é uma compreensão intelectual. E no versículo 19, conhecer é prático, é vivencial. Então precisamos de poder para compreender de uma maneira intelectual e conhecer de uma maneira prática, vivencial, o amor de Cristo. E isso nós conseguimos na igreja. Se o que Cristo fez por você na cruz, todo o sofrimento que ele passou por você e por mim, para te salvar, para me salvar, se isso não nos constrange, se isso não mexe com a gente, então não entendemos ou não compreendemos nada, não entendemos o valor da cruz. Precisamos compreender e conhecer o amor de Cristo em toda a sua abrangência. E a cruz tem um papel fundamental, que é onde nós vamos levar o nosso velho homem ali todos os dias para recebermos um novo homem, para nos tornarmos pessoas transformadas dia a dia. Versículo 19, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Talvez quando estivermos com o Senhor, né, no reino milenar e na Nova Jerusalém, a gente venha entender um pouco mais sobre o amor de Cristo, tal a dimensão do amor de Cristo. No versículo 20, fala que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não há limitação em Deus. Não coloque Deus numa caixinha. Se você for orar, por favor, não coloque Deus de uma maneira reprimida dentro dos seus desejos, das suas necessidades apenas, mas sim coloque Deus de uma maneira abrangente. Deus, ele não é limitado e faz muito mais do que pensamos e pedimos. No versículo 21, a ele seja a glória para todo sempre. Não permita, Senhor, que tenhamos uma vida rasa, rasteira. Eu e você fomos escolhidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Devemos entregar a nossa vida da alma para que muitos vivam. Aquele que quiser vir após mim, diz Jesus em Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vida da alma, tome a sua cruz, que é individual, e siga-me. Temos que ser como Cristo. Esse caminho muitas vezes é de dor, de percalços, mas de muita alegria em Cristo. Não se recuse a morrer na cruz de Cristo e de nascer em ressurreição todos os dias. Não se recuse a ter uma nova vida todos os dias. Aquele que tentar salvar a sua vida, a vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a vida da alma, por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Esse é o motivo de nossa vida, viver por Cristo. Maria foi uma mulher influentíssima, a mais influente do mundo, a mulher mais influente. O que ela foi? Maria foi mãe de Jesus. Ela foi o que Deus pediu e a chamou para ser, mãe. Seja o que Deus te chamou para ser, você mesmo. Você mais maduro, mais transformado a cada dia. Seja obediente. Essa é a verdadeira autoridade que devemos exercer, sermos obedientes a Deus. A autoridade nos é delegada por Deus. Devemos fazer o que falamos. A autoridade é sermos alinhados à nossa pregação. Que o Senhor abençoe a você, a mim, que o Senhor abençoe a todos nós. Estejamos abertos, com o coração aberto para receber essa palavra e praticá-la. Lembrando que, para quem ainda não se inscreveu, está escrito aqui embaixo inscrever-se. Eu pediria que você se inscrevesse para ter acesso aos outros vídeos. Se você gostou, dá um like. Tudo isso é importante para que o canal seja visto por mais pessoas, seja retransmitido mais vezes. Que a nossa semana
que está para vir seja excelente, abençoada no Senhor, que Ele possa abençoar toda a nossa casa, os nossos parentes, amigos e quem estiver ao lado por onde passarmos. Amém.